São 7 horas e 25 minutos. Nós conversamos há umas 2 semanas aqui no Jornal Alerta Geral com o deputado estadual Edilardo Eufrásio e o convidamos para voltar ao Jornal Alerta Geral após essa audiência pública. Ele nos atende a você, ouvinte, internauta, e nesse momento o deputado Edilardo Eufrásio está conosco para fazer um balanço sobre o resultado dessa audiência pública. Deputado, seja bem-vindo, bom início de semana para o senhor. E a primeira pergunta, o senhor se sente satisfeito com o resultado dessa audiência pública que reuniu vereadores, prefeitos, lideranças empresariais, comunitárias e também representantes de órgãos de defesa do consumidor e da própria Enel? Bom dia. Bom dia, Luzanô, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos os internautas, ouvintes do Ceará Agora. Olha, nós tivemos uma audiência bastante positiva. Eu ouvi até do deputado Fernando Hugo, que ele disse que tinha feito mais de 100 audiências já na Assembleia, mas nunca tinha uma audiência tão positiva como foi aquela que aconteceu na última semana. Uma reunião que a própria Ana reconheceu o seu erro, isso foi muito importante, né? E a presença do Ministério Público também, porque ali se determinou a assinatura de um TAC, né? E o mais importante também, que tanto eu como o Vitor Valinho, deputado, vamos participar de todo o encaminhamento desse TAC. Então, a gente que está defendendo da Assembleia essa questão dessa cobrança absurda que aconteceu aqui no estado do Ceará, e a gente ficou bastante satisfeito pelos encaminhamentos que vão ser feitos, alguns pontos que já foi até divulgado a parte da imprensa, mas tem algumas coisas que a gente quer discutir ainda também com a ENA nesse TAC para que não aconteça mais esses absurdos que aconteceu. Deputado Edilardo Eufrásio também conosco aqui, o Jornal Alerta Geral. Eu quero aqui só que a produção mude a posição desse microfone aqui, que está sendo usado pelo deputado Edilardo Eufrásio, porque quem nos acompanha pela internet observa que o microfone está escondendo o rosto do nosso entrevistado. Então vamos fazer só essa alteração. Jornalista Beto Almeida, ao longo desta semana, Beto, nós tivemos aqui reclamações, relatos dos nossos correspondentes sobre essas queixas dos consumidores de energia elétrica. Há um incômodo muito grande e essa audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa foi considerada bem oportuna para nós termos uma pressão, porque se não houver pressão, se o consumidor não denunciar, se a população não cobrar, nós não temos resultados mais concretos dos órgãos de fiscalização. O deputado falou, Luzenor, de resultados práticos com relação ao resultado da audiência pública. E um desses resultados práticos que eu quero confirmar aqui com ele, que deve estar incluso nesse TAC, é exatamente o seguinte: quem não pagou tem que agora essa cobrança dupla está suspensa até o mês de dezembro. É isso, deputado? Com certeza, né? Uma das determinações foi justamente essa, a suspensão imediata dessa cobrança, dessa fratura, né? E também aqueles que pagaram também vão ter a possibilidade de escolher uma fatura para depois parcelar em 24 meses sem juro. Quer dizer que mesmo quem pagou ainda vai ter essa possibilidade. Outra coisa, deputado, com relação, o senhor me disse o seguinte, olha, além desses pontos que foram elencados, que a gente falou aqui, que é exatamente a suspensão de pagamento até dezembro e tal, uma das coisas que eu queria ver é o seguinte: há uma dificuldade hoje para o cidadão, por exemplo, que teve a energia cortada, que precisa religar essa energia, ou que tem o seu negócio. Eu tenho uma pessoa conhecida, deputado, por exemplo, que enfrentou, Luzenor, um problema grave com o negócio dele no ramo de alimentação. Ele simplesmente não conseguiu, no prazo estipulado pela Enel, ele fazer a ligação num sistema de alta tensão para o negócio. Ele teve que alugar um gerador durante 2 meses, deputado. Quer dizer, situações como essa precisam ser corrigidas. Essa situação chegou a ser ventilada, chegou a ser questionada também nesse encontro que vocês tiveram com os órgãos? Sim, são muitos casos realmente muito parecidos que você colocou. Até empresas também estão tendo essa dificuldade enorme. Esse era um restaurante, uma empresa. Pronto, restaurante, né? Então a gente vai desse TAC também determinar pontos importantes nesse sentido, que tenham prazos fixos para que seja cumprido por parte dessa empresa. Né? E além do mais, isso também, essa questão que a gente vai discutir sobre essa questão de cobrança, não só
na zona urbana, a questão que está sendo cobrada por medição. Né? Por exemplo, você no interior, você recebe 2 faturas, a do mês atual e a já do mês seguinte. Isso também a gente vai uma pedir. leitura São presumida. 7 horas presumida. e 30 minutos, jornalista Beto Almeida, deputado Edilardo Eufrásio, o senhor nos traz um ponto aí que é de muita curiosidade, que até hoje os órgãos de defesa do consumidor não conseguiram avançar para barrar o que, na minha opinião, é um abuso, a emissão de uma conta com uma previsão de um pagamento com 1 mês, 2 meses para frente, sem que você tenha, na realidade, feito esse consumo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto que mexe tanto com a vida dos cearenses. O Ceará inteiro. São 7 horas e 32 minutos. Nós estamos recebendo hoje nos estúdios do Jornal Alerta Geral o deputado Edilardo Eufrásio, que é autor do requerimento da audiência pública realizada na Assembleia Legislativa para discutir os problemas gerados pela Enel junto à população cearense. O senhor falava, deputado, sobre essa história da Enel emitir 2 faturas. Não estou falando sobre a duplicidade de faturas dentro do mesmo mês. Estou falando sobre a emissão de contas que se vencem com 30, 40, 50 dias depois, sem que nesse período correspondente a essa conta, o consumidor já tenha usufruído do serviço. O que fazer para barrar o que para muita gente também significa abuso da Enel? Olha, justamente é isso que a gente também teve nessa audiência, discutimos vários pontos. E um dos pontos que eu coloquei, que o deputado Fernando colocou para nós lá, junto com, e a Enel também concordou, e o Ministério Público, que 2 deputados fariam parte da elaboração desse TAC de acompanhamento. E tem esses pontos que eu mesmo quero levar, essa questão da cobrança da fatura com previsão futura, né? Porque essa questão da média, ela deixa não muito esclarecido para a população. Então a gente pede que tenha um esclarecimento melhor para que a população não, principalmente, eu digo, quando eu falar população, principalmente aquelas pessoas de baixa renda e na zona rural e nas periferias, são as pessoas que têm essa dificuldade, né? Aquelas pessoas já que têm um planejamento melhor, não tem muita dificuldade nessa questão da fatura futura, né? E a gente já, o pessoal do interior, ele sente muita dificuldade nessa questão da fatura, ele sente assim, como se estivesse recebendo 2 faturas, né? Então, eles têm essa dificuldade. Então, nós também vamos pedir, junto ao Ministério Público e com a Enel, essa questão. O TAC praticamente não está fechado já pronto. Tem alguns pontos ainda que a gente vai discutir com a Enel e com o Ministério Público para que ele possa trazer também essas questões que a gente está colocando. São 7 horas e 34 minutos. Dizer para os nossos ouvintes e internautas, Beto Almeida, que quando a gente fala essa linguagem técnica, TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, é um termo que está sendo apresentado para a Enel se enquadrar em regras de civilidade e de respeito aos consumidores. Bom, tem um fato aí que a gente já considera positivo, é de que a Enel reconheceu erros. Ela reconheceu que tem falhas, que precisa melhorar, inclusive, na comunicação, que precisa melhorar, Luciano, na relação que ela tem com o contribuinte, que é uma relação de desrespeito, que é uma relação que o contribuinte fica completamente numa condição inferiorizada mesmo na utilização desse tipo de serviço. Agora eu pergunto para o deputado Edilardo o seguinte: qual é o prazo realmente concreto que o senhor acredita que esse TAC vai ficar pronto para a gente sair do oba-oba da Enel? Porque a Enel ela quer empurrar, eu não tenho dúvida disso não. Quanto mais ela puder empurrar essa burocracia, mais adiante, melhor. Vocês têm uma expectativa de quando que esse TAC vai ficar finalmente pronto e assinado pela Enel e os demais? Olha, a gente espera que essa semana seja decidido, né? Até sexta-feira o prazo final para que isso tudo esteja já em concordância, né? E a gente percebeu também que foi muito importante a audiência, que a própria Enel reconheceu que a mudança do sistema dela não foi legal. Ela reconheceu lá perante e se prontificou a querer dar mais uma atenção específica ao consumidor, né? Então, isso foi importante, essa audiência, porque ela percebeu lá, através da audiência, tudo que está acontecendo, que nós estamos dizendo aqui, está acontecendo, e ela realmente, essa audiência foi muito importante, por isso que eu digo, foi muito positivo por conta disso. E eu acredito que o Ministério Público, essa semana, fecha esse TAC e a gente possa já viver mais aliviado dessa questão desses abusos. Não só também, com vários pontos, que não dá para adivinhar, não são só esses pontos, mas são vários, essa questão da ligação, principalmente essa questão no interior, essa questão da ligação dos poços profundos,
Tem muitas pessoas que sofrem, que a água que é o básico. Rapaz, tem gente que Isso eu é conheci, outro ponto, Luciano. outro ponto que o cara tem o poço, está precisando da água e não consegue uma ligação. Inclusive naqueles poços profundos, cavados, por exemplo, pelo DENOX, pelo governo do estado, são poços que ficam prontos, mas tem o atraso para entrar em funcionamento, exatamente porque a Enel não faz a ligação. Exatamente, né? E nesse caso a Enel, deputado, já foi cobrada também na audiência pública pelo senhor, por outros parlamentares, para dar mais atenção a esses pequenos agricultores ou quem precisa ter o poço funcionando? Exatamente. É uma das coisas que a gente vai colocar dentro desse TAC, justamente é isso. Essa atenção que ela tem que dar ao consumidor, principalmente essas questões que envolvem a questão dos sistemas de água de poço profundo e a questão também do atendimento nas suas agências nos interior. Né? Que a qualidade dos civis realmente caiu muito da Enel, principalmente os postos que só funcionam até 4 horas. Isso aí é possível que um posto da Enel de atendimento só funcione 4 horas por dia. Quem trabalha até 4 horas da tarde não tem condições de largar o trabalho para fazer uma reclamação no posto da Enel. Exatamente. São 7 horas e 38 minutos. Eu quero agradecer a presença do deputado Edilardo Eufrásio, que nos traz um tema de importância extrema para todos os consumidores de energia elétrica no Ceará, e nós vamos acompanhando, deputado Edilardo, o desdobramento, a expectativa que o senhor acaba de reafirmar sobre a possibilidade de assinatura desse acordo para a Enel cumprir normas, critérios para mais respeito à população e principalmente os consumidores do interior, que muitas vezes ficam desamparados na expectativa de receber uma contrapartida de um serviço que é pago de forma cara, mas nem sempre vem na altura e na qualidade que quem o compra, quem o adquire precisa. Ao senhor, um bom início de semana.